Salve pessoal, então integração por partes. Então a integral por partes, né? Você vai utilizar quando você tiver aí o produto aí de duas funções, né? E não tiver saída, né? Você não conseguir simplificar, né? Então essa integral por partes é utilizar aí quando você tem um produto aí de duas funções. Lembrando que para a derivada, né? Eu tinha a regra da derivada do produto. Aqui é semelhante, né? É uma regra aí para o produto aí de duas funções, que acaba caindo aí em mais integrais, né? Então, basicamente, né? Você tem essa expressão aqui, né? Você tem duas funções, uma multiplicando a outra. Uma delas você vai acabar tendo que derivar e a outra integrar, né? Se você observar que quando você derivar uma e multiplicar pela integral da outra, você vai conseguir uma expressão simples, aí é a integral por partes que você vai usar. Então, a integral por partes ela é usada quando eu tenho o produto de duas funções e quando eu percebo, né, que se eu multiplicar a derivada de uma delas pela integral da outra, eu obtenho uma expressão simplificada, né? Essa malícia é só com o tempo, né, só fazendo bastante exercício para pegar. Então, basicamente, né, o que essa expressão aqui diz, né? Você tem duas funções, uma multiplicando a outra. Você vai manter a primeira função, né? Multiplicar pela integral da segunda, menos deriva a primeira e multiplica pela integral da segunda. Então, se você fizer essa sucessão, né, de operações, aí você vai conseguir, em geral, aí uma expressão simplificada, né? E vai conseguir fazer o problema. Essa integral por partes, ela tem um método que pode ser bem útil, que é também chamado método da tabela, né? Que a gente vai ver. Então, ó, mantém a primeira, integra a segunda, menos integral da derivada da primeira vezes a integral da segunda. Então, basicamente, o macete é esse aqui, a ser guardado. Duas funções, mantém, integra, menos integral, deriva, integra, certo? Outro método, né, que pode ser útil é o chamado método da tabela. No método da tabela, né, uma vez que você identificar a função que você vai querer derivar e a função que você vai querer integrar, né, você coloca aqui três colunas, né? Uma coluna com o sinal mais e o menos alternado, a coluna da derivada, né, você vai colocar aqui a expressão original, e a coluna da integral, coloca ali a original. E aí você vai derivando uma coluna e vai integrando a outra, né? Você vai parar, em geral você para aí quando a derivada sua dá zero, né? Você vai derivando, você vai abaixando a ordem, né? Então você pode parar aí quando a derivada der zero, aí principalmente quando você estiver trabalhando aí com polinômio, né? Aí você vai, quando a derivada dá zero, você para de construir a tabela. E aí, uma vez construída a tabela, você vai fazer uma combinação aqui dos valores encontrados na coluna, né? Multiplica aqui essa célula por essa aqui de baixo. Essa célula por essa de baixo. E aí vai montando a sua integral, né? Em exercícios a gente vai ver isso aí melhor, né? Mas essa teoria aqui é importante aí dar uma passada nela aqui antes da gente ver os exercícios.